Para isso a gente vai para o Rio. Roberta Barroso aqui nesse nosso plantão de Páscoa, porque assim, se tem Vasco e Flamengo, nosso time trabalha, hein, Beta? É verdade, Mari, muito. Tudo bem? Beijo para as Maris, também para o fã de esporte ligado aqui com a gente. Nesse sábado tem esse clássico e os dois times em momentos bem diferentes. O Vasco vem de derrota para o Ceará, o técnico Fábio Carille chega bem pressionado para esse jogo, ele que não gostou nada também da postura do time na última partida. Boa notícia, o Coutinho poupado no último jogo por decisão da comissão técnica está à disposição. Tietê ficou fora também por conta de questões pessoais e é outro que deve voltar à equipe titular. Acontece que na zaga o Carille segue com problemas, isso porque o Maurício Lemos tem uma fratura na costela e a tendência é que desfalque a equipe. Lucas Freitas e João Vitor devem continuar, então, atuando ali atrás. Bom, a gente fala agora também ali da ponta direita, isso porque o Carille tem 3 opções no ataque. O Garré, Adson ou Ryan. Então ele tem que definir quem entra ali nessa ponta direita. Falando também do Payet, ele sentiu dores no joelho no último jogo e a tendência é que desfalque também a equipe. Agora falando do Flamengo, o líder do Campeonato Brasileiro, que chega motivado para essa partida depois da goleada contra o Juventude. O Pedro balançou as redes 2 vezes naquela partida, mas a tendência é que comece no banco de reservas, ele que acabou de voltar da grave lesão no joelho. O próprio técnico Felipe Luiz falou que tem que ter uma progressão. Na zaga, o Léo Ortiz, poupado no último jogo, deve voltar à equipe titular. Na lateral esquerda, um problema, porque o Alex Sandro tem um edema na coxa, está em tratamento. O Ayrton Lucas deve ser o substituto. E a questão do Bruno Henrique, ele vem sendo investigado pela Polícia Federal por supostamente ter forçado um cartão no jogo contra o Santos em 2023. O Bruno Henrique começou no banco de reservas no último jogo, entrou no decorrer da partida e está à disposição do técnico Felipe Luiz. Esse será o 4º confronto entre as duas equipes nessa temporada. O Flamengo venceu os outros 3. Maris, eu volto com vocês. Obrigada, viu, Beta, pelas atualizações. E assim, não é novidade, Mari Pereira, quando a gente fala de Vasco e Flamengo se encontrando em realidades diferentes. Eu pensei exatamente isso quando a Beta abriu o link. Ah, vamos lá, o momento do Vasco. Adorando, né? Qual que é a novidade? Adorando. E infelizmente, essa é uma realidade do Vasco e Flamengo nesse momento. O Flamengo embalado, e muito mais embalado depois da última rodada, e de um Vasco pressionado, tendo que ser muito cauteloso contra o Flamengo e com o treinador que está na reta. Não é o melhor cenário para o Vasco e é o melhor cenário para o Flamengo. Pois é, tá durando já, essa distância tá há alguns anos, há algumas temporadas, e foi pauta, né, da última SAF do Vasco, porque quando a 777 São 3. chega, fala que vai encurtar essa distância, já, assim, na temporada seguinte isso não acontece, obviamente, porque não é tão fácil, assim, não é tão simples essa equação. O Vasco não aconteceu contra o Ceará. Assim, foi um dos piores jogos, coletivamente, individualmente. A defesa falhou muito e a defesa que a Beta traz, que é um dos problemas do Carille para tentar resolver. O João Vitor errando ali, entregando praticamente um gol para o Ceará. Então, o Vasco tem muita coisa para resolver, já para essa partida. Difícil enfrentar o Flamengo nessa situação. Tem muita coisa para resolver. O jogo é só contra o Flamengo. Só contra o Flamengo, não exatamente. é nesse tipo de jogo que se resolve suas coisas, normalmente. E é um cara ele tentando ser protagonista com a bola, mas não está acontecendo. E do lado do Flamengo, qual a melhor notícia? Jogando muito, o Flamengo amassando do jeito que o torcedor cobra, com o Pedro de volta. A qualquer momento você pode olhar para o banco de reservas, o Pedro entrar e marcar, ampliar uma goleada para o Flamengo. Gente, e como é que dá para antecipar lá no Vasco? Como é que tá o clima no Vasco para pegar esse Flamengo arrasador no sábado, hein, o Pedro? Vamos falar de Flamengo e Vasco, já vamos começar a falar disso aqui. O jogo é depois da manhã, né? Olha, Ilan, talvez a grande notícia para o torcedor do Vasco é a volta do Felipe Coutinho, né? Porque é um jogador que tem sido decisivo para o time nessa temporada, tem sido uma peça, uma válvula de escape muito grande também na saída de bola, um cara que tem buscado aí encontrar a sua melhor forma física, mas também que já conseguiu bons números, que já conseguiu boas sequências, foi poupado na partida contra o Ceará, justamente porque o Vasco tem 2 jogos importantes aí pela frente. No próximo sábado enfrenta o Flamengo no Maracanã e na próxima terça-feira também pega o Lanús em São Januário, um jogo que vai ser muito importante
importante para o Vasco conseguir vencer e, quem sabe, virar o líder desse grupo e conseguir ter essa manutenção. Lembrando que na Copa Sul-Americana, apenas o primeiro colocado passa diretamente, o segundo colocado vai para os playoffs e disputa com os terceiros colocados da Libertadores. Então, a volta do Coutinho, ela dá uma perspectiva para o torcedor dele continuar fazendo a boa temporada que ele vem fazendo. Para quem não está acompanhando, aquele Coutinho que em 2024 teve muitas inseguranças, teve muitas incertezas, não conseguia acompanhar ainda o ritmo do futebol brasileiro, ele conseguiu voltar a jogar a bola que não que foi o Coutinho do Liverpool, esse jogador nunca mais vai estar aqui, esse jogador era um dos 10 melhores do mundo com facilidade, mas hoje no futebol brasileiro o Coutinho é um dos grandes meias que a gente tem por aqui e tem conseguido ajudar o Vasco nesse sentido. Então o Coutinho com o Nuno Moreira e o Lucas Piton ajudam muito nessa associação. O Vasco ainda necessita achar o segundo volante, porque o Paulinho não está fazendo 2025 como se esperava, natural também voltando de lesão, mas está longe disso. O Tietê oscila, faz bons jogos e faz jogos ruins também. O Jair entrou muito bem contra o Ceará, mas também faz jogos ruins. Então, hoje, essa posição de segundo volante do Vasco, ela tem sido muito prejudicial, não só na saída de bola, que eu vejo que tem uma dificuldade muito grande, mas também para poder povoar esse meio campo sem a bola. Não sei se ele vai entrar com uma formação mais defensiva, talvez colocar 3 volantes, o Hugo, o Jair e o Tietê, para justamente conter um pouco esse meio campo do Flamengo, que é muito bom. Na direita tem o Wesley, tem o Gerson, no meio tem o próprio Arrascaeta, que joga uma barbaridade entre linhas, e também hoje na esquerda, teoricamente, você pode ter o Michael e o Ayrton Lucas, que é mais ofensivo, ou seja, vai também crescer bastante por aquele lado, e quem sabe tirar o Garré dessa ponta direita e povoar um pouco mais o meio. Eu, com toda a sinceridade do mundo, Oilan, pensaria sim em entrar com essa trinca de volantes e quem sabe trazer um jogo mais de controle quando o Vasco tiver a bola no pé e não sofrer tanto quando não tiver ela no pé, ou entraria com o Adson, mesmo ele não estando 100%, porque é um jogador que muda muito a dinâmica do Vasco nessa ponta direita. Então assim, qual é a expectativa? Cara, a expectativa do torcedor de uma forma geral é muito baixa, né? Como a gente viu aí, o Flamengo voando, 6-0 no Juventude, o Vasco perdendo para o Ceará fora de casa, contestado o treinador, boa parte da torcida já quer o Carille demitido. Não sei se a procura de ingressos vai ser muito grande, muito pelo contrário, eu acho que mais uma vez a gente vai ver um Maracanã com o Flamengo tendo uma torcida muito maior dentro do Maracanã, até pelo Vasco ter vindo de uma derrota. E, cara, é milagre, assim, não tem jeito. Hoje o cenário é esse. Se o Vasco ganhar do Flamengo, é praticamente um milagre com tudo que vem acontecendo. Apesar, repito, de se a gente for pegar nos últimos anos, esse é o melhor time que o Vasco teve dos últimos anos. Rapaz, que jogo é esse, hein? É porque, difícil, assim, difícil. O mandante é o Vasco. É o Vasco, né? Teve aquela Vasco. treta toda de São Januário e tal. Eu fico pensando assim, né? Eu acho que o vascaíno tá com aquela sensação que é normal, e eu já falei aqui de todo o tamanho que tem o clássico, de todo o respeito que eu tenho pelo Vasco, pelo tamanho, pela grandeza do Vasco. Então não vejo zebra. Não tem zebra. A gente pode achar um resultado inesperado se o Vasco vencer esse jogo de sábado. Mas zebra eu não considero num clássico desse tamanho, com 2 camisas tão pesadas. Agora, eu entendo, Pedrosa, e aí eu acho que é uma sensação que eu tenho olhando os vascaínos falarem sobre os jogos contra o Flamengo atuais. Fica aquela sensação, poxa, quando é que o Vasco vai ganhar de novo do Flamengo? Será que nunca mais vai acontecer? É claro que vai acontecer, uma hora vai acontecer. Sim. Mas fica aquela coisa... Isso nunca mais vai acontecer? Como é que o Vasco, na lógica, hoje, consegue ganhar do Flamengo? Porque na lógica não tem como, né? Não, na lógica fica é muito esse troço difícil. assim, você fala, cara, pelo amor de Deus. O que acontece? Quem é que vai ao jogo, né? O torcedor do Vasco vai ao jogo sábado? Acho difícil. Assim, 50%, lotar 50%, acho difícil. Talvez encher um pouco ali o setor sul, mas é muito difícil. Eu acho que vai muito no que você falou, Ilan. Pela lógica, vamos lá. Eu vou O lá Flamengo acabou de O cara meter... pensa, eu vou lá pra perder, pra ser humilhado. E quem sabe ter confusão e etc. O Flamengo acabou de ganhar de 6-0 do Juventude. O Vasco, se você for pegar os jogos que o Vasco teve nesse Campeonato Brasileiro, além da desorganização tática da equipe do Carille, principalmente defensivamente, porque ofensivamente o Vasco tem feito os gols, são muitos erros individuais. O Vasco, dos 7 gols que tomou no Campeonato Brasileiro, 5 foram de erros individuais. Tecnicamente, e com o volume de jogo que o Flamengo tem, quem garante que mesmo o Vasco fazendo o jogo da sua vida, algum atleta não vai falhar a ponto do Flamengo conseguir aproveitar isso? Porque é muito difícil, cara, é muito complicado, vendo o campo e bola, e sem acreditar no lúdico, sem acreditar no fator que pode acontecer, como o Central Córdoba venceu o Flamengo, é muito difícil acreditar que o Vasco vai entrar nessa partida como um vitorioso, porque nos últimos jogos é uma equipe que entra mais com medo de perder
do que com vontade E o de ganhar. Flamengo entra. É isso aí, família vascaína. Tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo na noite dessa sexta-feira para atualizar vocês sobre uma informação bombástica que acabou de sair dentro do Vasco da Gama. O Jair está de saída do Gigante da Colina. É isso mesmo, outros times estão interessados, né, no volante e o jogador tem o desejo de sair do Vasco, né? O Vasco não irá dificultar a saída do Jair. Então, assim, mais uma informação bombástica. Amanhã o Vasco enfrenta o Flamengo, né? E assim, o Jair está à disposição, mas a qualquer momento o atleta pode sair do Vasco. Então, informação de agora, acabou de sair essa bomba. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre essa saída do volante Jair, né? Quem o Vasco teria que ir atrás para substituir o Jair à altura? Lembrando que o jogador passou por muitas lesões no Vasco, não conseguiu performar, né? Vamos torcer para que o atleta, se sair do Vasco, o clube que ele for, ele possa conseguir dar a volta por cima na carreira. Infelizmente, no Vasco não conseguiu ter uma sequência, né? Não conseguiu, assim, ter mais, dar mais qualidade ao meio de campo do Vasco. E eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre essa possível saída do volante Jair? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Amanhã é dia de guerra, eu quero saber de vocês. Me diga o placar. Qual o placar que vocês acham que o Vasco, né, possa ganhar do Flamengo de 1-0, de 2-1. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!